E vocês se conheceram quando? Com No 15 meio desse anos. processo? Com 15 anos. 15? Com Que 15 legal. anos. Vocês estão juntos há bastante 31 tempos. anos. Caramba. A Fabíola foi na academia, Pedi ele em namoro. aí ela me viu lá. Sério? Você foi já pedir namoro, mas assim... Não. Ah, que Mulher. susto. Não, Ele falou, não. Fabíola foi na academia, você falou, pedir namoro. Não. É, mas eu que pedi namoro. Não, é porque eu fui na academia com um amigo de escola e vi o Lyoto. E comecei a criar um interesse por karatê, mas não para fazer karatê. Eu comecei a assistir, todo dia assisti-lo. Assistir. Até que um dia um amigo falou que o Lyoto queria falar comigo, só que era mentira. E eu fui lá, ele já sabia que eu olhava para ele, né? Já tinha Ah, ganhado já a sabe. série. E já senti. aí eu fui e falei, Lyoto, o Omar falou que você queria falar comigo. E ele queria ter o jeitão igual do pai, jeitão japonês, bravo. Então ele falou, olhou assim para mim, eu não tenho pé nenhuma para falar com você. Cara. Valorizar o passe, né? Bruto. Aí eu peguei, eu falei, não, mas eu tenho. Falei, eu gostaria de ser sua namorada. Mas assim, na cara. Foi. E eu era tímida. Não parece. Eu era tímida, não era tímida. tem como. Eu falei, eu gostaria de ser. A paixão foi maior que a timidez. Não, né? ele nunca me pediria em namoro. E eu falei, eu gostaria de ter você como meu namorado, gostaria de ser sua namorada. E ele olhou, era uma segunda-feira, ele falou, vou pensar, volta na quarta. Meu Deus, mano. Que da hora. E eu voltei na quarta. Ela é um poder mesmo. Mano, eu vou lá e vou resolver Não. essa parada. Ele, tipo assim, eles são por cima, né? É. Quarta-feira aí que eu vou ver. Sou Vim fácil. quarta-feira e ele foi perguntar pro coach dele, eu acho, que era o irmão dele. E voltei na quarta-feira. E na quarta-feira, quando eu cheguei na academia, ele falou, me espera lá fora. Aí eu fui lá para fora, esperei pacientemente. Aí ele foi lá até mim, ficou calado. Eu falei, vou-me embora, você não falou nada. Ele, não, fica aí que a gente vai namorar. E aí não largamos mais. Eu não larguei mais o japonês, não foi? Meu Deus, que E legal. aí estamos 31 anos juntos, com 2 filhos, né? 30 E construímos- Que cidade que era isso? Belém. Belém. Vocês dois são de Belém. Nós somos. Ele nasceu em Salvador, mas foi muito pequenininho e foi criado em Belém. Você sabe que Belém e Rio, o sotaque é muito parecido. Muito Mas parecido. muda por essa última palavra que ela falou, pequenininho. Isso. Você já muda aqui, ó, é muito bom. Isso. Mas eu ia fazer uma pergunta que até vai puxar para o que eu acho que vocês estão comunicando hoje, né? Porque você teve sua carreira, muito sucesso e que eu acho que é onde ela entra, assim. Porque eu, como músico, eu fico pensando no dia que a gente vai parar com a banda. E a gente estava conversando hoje com o Ulisses até quando que para uma banda, né? Quando que é isso, sabe? Quando você... E a verdade é que não para, porque tem disco aí que vai ficar pro resto da vida, tem música que vai... Suas lutas vão ser vistas daqui não sei quantos anos. E eu acho que eu consigo fazer esses dois paralelos, porque da vida de um músico artista e da vida de um atleta, porque eu fico pensando assim, cara, o dia que eu parar, mesmo eu parando, a minha arte não vai parar dentro de mim, sabe? A criatividade vai continuar fluindo. E aí é a pergunta que eu queria fazer, que talvez é o que a gente estava conversando antes de começar, que é como foi essa transição de se aposentar do esporte, e aí até a Fabíola tinha falado sobre que eu acho que ela entra num papel fundamental de ser a pessoa que coloca o combustível, e não só de ajudadora, como a Bíblia fala, mas também de, mais do que isso, assim, de colocar as coisas no lugar, né? Porque a gente às vezes fala de ajudadora, mas não entende que o ajudador é realmente colocar as coisas no caminho para que o homem dê, tipo assim, tenha visão e tal. E aí a pergunta é essa, como foi essa transição de sair do esporte, que não vai sair, porque a gente sabe que você treina até hoje, a gente vê vídeos no Instagram, então a gente sabe que um atleta não deixa de ser atleta de um dia para o outro, mas como foi essa transição, assim? Foi difícil no início, sabe? Foi muito difícil porque eu treino desde 4 anos de idade. Sempre gostei muito de competir. Então, competia no esporte amador. Apesar de eu não estar como profissional na época ainda, com 12, 13 anos, mas eu levava uma vida de profissional. Treinava sempre 3, 4 horas por dia, malhava. Sempre desde garoto, fazendo isso. Mas nada porque eu me via forçado. Era algo natural. Eu tinha uma vontade de fazer aquilo. Queria estar ali fazendo. Tinha prazer naquilo que eu estava fazendo. E, de repente,
20 anos de profissional, né, eu parei. E aí eu me vi perdido por um tempo. Caramba, e agora? Né? E como a Fabiola fala, eu fui obrigado a parar, porque não tinha mais contrato, e eu buscando, querendo lutar, aí outros eventos menores me chamando, mas assim, não estava mais batendo, sabe? Sim. Tudo, né? A energia e tudo, não estava batendo. Eu digo, não, acho que vou parar. E aí eu fiquei aquele vazio, né? Caramba, como é que eu não estou sentindo que eu estou preenchido? Porque eu só me via como lutador. Então, muita gente passa por situações parecidas, a gente se vê só com uma coisa. Mas, na verdade, a gente não é isso. Quando você sabe que você não é isso, você abre oportunidades dentro de você para explorar outras coisas, que você também tem talento, que você também tem disposição para fazer, mas que você não consegue enxergar porque você se identificou com aquilo. Não, eu sou isso. E, no fundo, a gente não é nada disso. Isso aqui tudo passa um dia. Mesmo que a gente não queira, mas um médico pode ir mais longe, mas passa. Um dia ele vai ter que parar, um dia ele vai ter que... E se a gente não aceita isso, é como você está resistindo a esse momento. Sim. E a vida passa a ser um sofrimento, porque você está resistindo àquilo. Aquele lugar que você está não é legal mais. Só que eu entendi, depois de muito tempo, que a vida é boa a todo momento. A vida ela não é como a gente acha. Não, porque só era bom quando eu lutava. Só era bom quando eu era campeão. Aquela coisa nostálgica. Aquela sempre. coisa, e sempre aquela saudade. Não, a vida ela é boa a todo momento. Só que o nosso julgamento, a nossa não aceitação das situações que a gente passa é que traz o sofrimento. Se você olhar, tudo aquilo que você está sofrendo, que você está resistindo, gera um sofrimento em você, como gerou em mim. Poxa, eu quero lutar ainda, mas não tem mais um contrato legal. Mas, sabe, a vida está me direcionando para um outro lugar. Mas eu não quero isso. Eu gosto de luta. Eu não, sabe, Preso naquele passado. preso naquele passado. É um momento que é como se fosse morrer a carne. Sim. Tudo aquilo que ele acreditou que ele era. Então, ele precisa deixar aquilo para viver um outro momento. Buscar no espírito o que ele pode viver agora nesse momento. Sim. Então, o Lyoto é como se a carne dele estivesse morrendo, a luta, tudo aquilo que ele amou mais do que qualquer coisa na vida dele, para ter paz, né, amor? Exatamente. Eu sempre falo assim, é um estado de rendição. Sabe, às vezes a gente passa por esse estado de rendição. O que é esse estado de rendição? É você entregar. Não ir de contra ao fluxo que a vida traz, sabe? Então a gente muitas vezes quer ir de não, porque eu tenho que ir, não, porque não. Só que você perdura ali muito tempo. E isso mostra que você não está satisfeito com aquele momento que você vive. Só que aquele momento é legal. Pode ser prazeroso. Sim. Sabe? E essa prisão no que já aconteceu, talvez não deixe você romper por uma coisa que talvez vai ser muito melhor para sua vida. Exato. Exatamente. É isso que eu falo, sabe? É isso que eu penso hoje. Mas eu tive que passar pelo caminho. Porque essa maturidade vem quando você vem o sofrimento, vem a tristeza, poxa, sabe? Vem aquele vazio e você vai se encontrando. Caramba, eu preciso deixar fluir algo dentro de mim. Eu não posso tentar resistir a tudo isso. A gente fala muito da morte, às vezes, morte, tem medo das coisas. Só que a morte é algo natural. Assim como tudo na nossa vida vai passar, a morte um dia ela vai chegar também. Só que a gente não aceita isso. Quando você não aceita isso, aquilo se torna, sabe, poxa, eu não posso morrer, porque eu não posso deixar isso aqui, porque as pessoas precisam de mim. Você centraliza as coisas. Mas, sem ser a morte também, no dia a dia a gente centraliza as coisas. Né? Não, porque a Fabiola ela pensava muito assim, não, o Lyoto não pode ficar sem mim, não, eu preciso de mim. E eu não entendi assim. Digo, não, Fabiola, as coisas acontecem, a gente tem que aprender também, passar, se virar, andar. E ela era muito controladora. Eu não aceitava ele sofrer. Ela não aceitava. Qualquer coisa que pudesse gerar sofrimento, como eu sempre controlei tudo da carreira, né? Administrava a carreira, chegou um ponto que o controle era tão meu que eu achava que o sofrimento do Lyoto eu controlava. Então, eu não deixava pessoas chegarem perto dele, nada que incomodasse, para não gerar nenhum tipo de sofrimento, de desconforto a ele, eu comecei a fazer. E eu sofria muito com isso, porque a gente não consegue
controlar. A gente não consegue controlar a felicidade ou a infelicidade do outro. Para mim, ele era um cara tão maravilhoso que ele não merecia sofrer. Eu brincava de ser Deus. Sim. Então, assim, nada podia, né, amor? E esse controle a gente vê em vários momentos na vida de muitas pessoas, né? As pessoas querem controlar o tempo inteiro, sabe? Não, porque, sabe, você vai para um evento, não tem que ser dessa forma, se não for dessa forma. Aí quando algo sai do controle, aí fica nervoso, aí sofre, frustração, medo, ansiedade. Então, assim, eu sempre falo isso. O que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos? O resto não é controle meu. Sim. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Isso é um momento de aceitação, que é diferente de passividade. Sim. O aceitar é diferente de ser pacífico, né? Não, de ser passivo, né? Você, não, eu não vou, eu tenho que aceitar isso aqui, né? E não é dessa forma, sabe? O que eu posso fazer com o que eu tenho? Dá para eu fazer? Não dá? Então pronto, aceita, acabou. Sim. Um passo para frente. Vamos pro próximo. Isso aconteceu comigo na carreira, na luta. Eu perdi uma luta, às vezes eu queria remoer aquele momento. Poxa, por que eu perdi? Que não sei o quê. Só que isso atrapalhava eu fluir. Sim. Já passou Tirava aquilo. o foco Tirava o foco da Você próxima. não vai conseguir mudar já aquilo já. Passou, bola para frente, próxima luta. O que eu posso aproveitar para melhorar o que eu errei? E o que eu aprendi, que eu esse meu aprendi? erro aqui. Exatamente. Que é o estado do que você estava falando antes da gente gravar aqui. Não, o estado de Mushin, que muita gente não entende, é o estado de mente vazia. O japonês, o samurai, ele tinha... Inclusive, por exemplo, a minha academia é 753, né? Porque 7 virtudes, 5 estados da saúde e 3 estados mentais, que era usado pelos samurais, né? Que é esse Mushin, é um deles, o Zanshin é um outro, e Fudoshin é um outro, mas eles estão quase que interligados, sabe? O Mushin é um estado de vazio, a mente vazia. Então, a gente acorda pensando, gerando pensamentos, só que esses pensamentos, se você for ver, eles são repetitivos, eles não param, eles são basicamente as mesmas coisas que você está pensando ali, preso, pelo menos por um determinado momento, 2, 3 horas pensando naquele negócio. E isso traz sofrimento para a gente. Então, pouca gente consegue, durante o dia, entrar nesse estado de vazio. Não, eu estou no estado de vazio, mente vazia. Mente sem pensamento. Porém, alerta. Então, você está alerta, você sabe as coisas que estão acontecendo, mas você não tem julgamento, você não tem rótulo, você não tem sofrimento, porque sua mente está vazia. E isso é simples de fazer, sabe? Mas é simples, mas quase ninguém faz. Mas é difícil. É o simples que é difícil. Uhum. E o Lyoto falou, só para acrescentar, o Lyoto começou a falar de samurai. Na verdade, a forma que o Lyoto foi criado, o pai dele é japonês, né? Veio do Japão. Então, a base da criação do Lyoto é a base da educação samurai. Então, por isso que ele sempre fala dos princípios relacionados ao samurai. Ele vai falar, né, amor? Porque é a vivência mesmo dos avós, por exemplo. Exatamente. É isso. Sabe? É baseado nesses princípios. Né? E a gente carrega isso, a gente conversa muito, eu e a Fabiola, e a gente alinhou muita coisa juntos, para nossa família, para os nossos filhos, em cima disso. Porque o mundo vai sempre falar o contrário para a gente. Né? O mundo vai sempre pedir para a gente se distrair demais, sobrecarga demais, muita pressão, você tem que render. Produzir resultado, mas você passa por cima de um monte de coisa que é importante, que você não consegue valorizar, porque você está tão preso no futuro. Principalmente a nossa geração, né? Exatamente. A nossa geração tá isso aí. Você tem que entregar, você tem que fazer, você tem que ser o melhor, você tem que... Uma corrida louca, é uma correria muito grande. Mas se você perguntar, para onde você está correndo? Ninguém sabe. Ninguém sabe, exatamente. Para onde você está correndo? Sabe? Não, eu tenho que fazer o curso, não sei, tá. E depois? Eu tenho que fazer... E depois? Mas aí eu vou ter um filho, E depois? Parece que é aquela coisa, às vezes a gente vê os homens na igreja falando, cara, a mulher tem que ser submissa. É a mesma coisa. Porque aí você pergunta pro cara, tá bom, mano, ela tem que ser submissa. E submissão fala de se submeter a uma missão. Qual que é a tua missão? Exatamente. Aí o cara fica meio assim.
Tipo, e não sabe nem qual é a missão, mas você quer que ela esteja debaixo do quê? Que você tá falando, e você não sabe para onde você tá indo, sabe? Então é bem, é muito isso mesmo. É porque, assim, no final, é como Salomão falou, né? É como correr atrás do vento, sabe? A gente busca, e essa busca, ela não para, sabe? Você busca uma casa melhor, você busca um carro melhor, um trabalho melhor. E os momentos nunca estão no momento que você está vivendo, sabe? Você sempre está lá na frente. Sim. Porque a busca sempre está lá na frente. E aí, quando você conquista algo, por alguns momentos, essa busca, ela para. Porque dá uma satisfação momentânea. Né? Que às vezes dura uma semana. Eu converso com amigos que, por exemplo, tem um amigo meu que comprou um Corvette, agora, recente. E eu conversando, eu tendo essa conversa com ele, ele falou, pois é, Lioto, uma semana depois eu já estava... Já estava pensando no próximo carro. Já estava pensando, sabe, queria trocar. Baseado na insatisfação a busca, né? Nunca tem fim, né? Nunca tem fim. Porque a motivação da busca hoje em dia, a maioria das pessoas é a partir da insatisfação. Não a partir da alegria do viver, da alegria do ser. Mas eu preciso estar insatisfeito para eu buscar alguma coisa. E quando eu busco a partir da insatisfação e eu chego lá, eu vou estar insatisfeito de novo. Aí eu vou querer buscar de novo. Né, amor? É porque você não está preenchido, né? Então... Você está esperando que algo fora preencha você dentro. Sim. E aí você nunca vai achar isso. Né? Porque hoje é uma Ferrari, amanhã é uma Lamborghini, depois um helicóptero, depois não sei o quê, depois é isso. Aí quando você não tem nada, você entra nas drogas, na depressão, no álcool, no vício. Porque aquilo não para. E eu sempre estou falando, sabe? Isso tudo está ligado ao nosso pensamento. Só que a gente, como ser humano, a gente necessariamente precisa parar de pensar. Quando você dorme, você para de pensar. Quando você assiste uma televisão, uma série, você cessa o pensamento. Sim. Quando você usa droga, você cessa o pensamento. Você diminui os ciclos, né, de hertz na cabeça. Sim. Só que você pode fazer isso sem tudo isso, entendeu? Sem essa busca, sem comprar. Eu quero comprar, aí você compra e você cessa um pouquinho, você diminui esse pensamento. Então, esse estado murchinho é basicamente isso. Por que, como a Fabiola falou, por que a gente está correndo tanto? Por que eu estou toda hora insatisfeito? Não, eu quero um trabalho melhor, eu quero isso, eu não gosto disso aqui. Você não consegue curtir aquele momento, você não consegue, ter prazer na vida. E como Jesus ensinou, né? Essa paz que excede o entendimento, né? Sim. E a gente não consegue acessar tudo isso. Por quê? Porque a gente está toda hora só na superfície. A gente não desce para profundidade, né?